Muito bem. E aí, seu Júnior, como é que está? Boa tarde, Igor. Boa Hoje tarde. é boa tarde, né? Hoje a gente vem um pouco mais cedo. Nossa convidada tem um compromisso logo mais. E a gente vai aproveitar agora esse momento para bater um papo com ela. Ela que tem uma história incrível, uma trajetória que merece ser ouvida, né? É isso aí. Hoje vai ser emocionante ou não vai? Hoje vai ser emocionante. Seja muito bem-vindo ao Produtivamente. Hoje temos uma convidada especial que transformou desafios em combustível para construir uma carreira brilhante. Prefeita reeleita de Sapiranga, Karina Natti, tem muito a nos ensinar sobre liderança, resiliência e propósito. Karina, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente se sente muito honrado. Seja muito bem-vindo ao Produtivamente. Muito obrigada, Juninho. O prazer é todo meu, né? De poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, contando aí um pouco do nosso dia a dia. Que legal. E bom, eu quero começar te perguntando, depois a gente vai aprofundar mais esse assunto. Para mim, uma campanha histórica essa de 2024, porque 2020, um ano difícil já, né, de eleição, Sim. 18 mil votos, não sei precisamente quantos ali ao certo, mas aproximadamente 18 mil votos, um pouco mais. Isso. Agora são 31 mil votos, 896, se eu não estou enganado. Isso aí. É quase o dobro. Uau. É verdade. Isso. Muito trabalho, né? 68%? É, 68, mais de 68%. É mais de 68%. A gente não fez só campanha. Nós trabalhamos ao longo dos 4 anos. E diferente de muitos anos, que muita coisa que aconteceu, nós trabalhamos para a população. Não trabalhamos para a Karina. A gente trabalhou para a população. A gente viu o que a população queria. A gente ouviu a população. E eu descobri, Juninho, que eu sou apaixonada por esse povo. Apaixonada. Eu não sabia que eu tinha nascido para isso. E eu vou te dizer o que hoje eu entendo que eu nasci para trabalhar para a população da minha cidade, que é Sapiranga. E tem uma história muito bonita, uma ligação muito bacana. E durante esses 4 anos que passou agora, o pessoal te viu muito presente. Isso. Né? Todo mundo fala assim, que o povo ele tem um problema com o político, que é o político vem no tempo de eleição e depois Não ele foi some. nas casas. Né? E quando tu vem para Sapiranga, todo mundo fala, não, a Karina esteve presente Isso aí. durante os 4 anos, não se escondeu. Então isso acho que foi um fator determinante para esse número tão alto. É verdade. Né? É nos momentos bons, nos momentos ruins, é quando a comunidade chama, quando ela não espera que o prefeito vai estar lá, a gente estava lá. E esse acesso facilitado, né? Tu podia entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Messenger, por qualquer canal, na segunda-feira no gabinete de portas abertas. Então, a população nunca disse assim, eu não consigo falar com o prefeito. Ele sempre consegue falar comigo. E quando a pessoa diz assim, eu não consegui falar com ela, a própria população responde para esse indivíduo. Não, consegue sim. É só tu ir lá na segunda-feira, manda um WhatsApp. Muita gente, é muito engraçado. As pessoas mandam lá no Instagram, olha, eu estou falando com a assessoria da prefeita, eu queria saber disso. Aí eu mando o áudio. Olha só, sou eu que estou respondendo aqui. Aqui sou eu mesma. Assim, não, está acontecendo isso. Prefeita, me desculpa por ter acenado essa hora e tal. Tá tudo certo, eu tô aqui ligada 24 horas. Eu vi um stories da Amanda, uma amiga minha. Sim. Acho que foi ontem. Foi. Que ela colocou uma demanda e ela não achou que tu ia responder tão rápido e foi tu mesmo que respondeu. Então, a pessoa que tá do lado de cá, ela se sente ouvida, ela se sente... Posso dizer assim, importante. Sim. Né? Porque muito é falado, você é importante, o teu voto é importante. Mas quando chega a hora de representar isso, nem sempre acontece. Né? E é uma coisa que tu conseguiu transferir para a população. Né? O que a gente cuida muito, né? É a pessoa que dá importância para a cidade, ela entra em contato. Como é que eu não vou dar importância para essa comunicação? Né? A Amanda, por exemplo, ela me ligou para falar de um cabo de energia que estava solto, que podia estar energizado. Não estava, graças a Deus, mas podia estar. A guarda de trânsito foi até o local e já verificou que não estava. Mas eles já voltaram no outro dia para mandar a foto para mim, para eu poder responder para ela, para dizer, olha só,
Tá aqui, tá ok, a gente vai tirar esse cabo aqui, mas tá tudo certo, né? Tá ok. Então, como é que eu não vou dar importância para uma pessoa que se preocupou com o próximo? Ela já tinha passado por ali, mas ela se preocupou com outras pessoas que passariam por lá. Então, é atenção para quem também dá atenção para o próximo, né? Exatamente. E a gente vê, né, acompanhando a rede social, que hoje eu estava acompanhando, todo dia tem postagem, ou seja, todo dia tá lá aparecendo. Isso é muito importante para quem quer... A rede social, o WhatsApp... Tudo, né? Eu recebo direto, assim, quando não é do canal da prefeitura, da prefeita ali, daí tem o pessoal que trabalha, tá sempre divulgando tudo que tá acontecendo. Então não tem como chegar num tempo de eleição e a pessoa diz, bom, não fez nada. Pô, foi divulgado durante 4 anos tudo que foi feito. A gente tá ali para prestar contas para a população, né? Então a gente divulga o que a gente faz para a população. Dá trabalho. Não é uma foto só, uma gravação qualquer, não. É prestação de contas com dados, com informação, e tudo isso a gente devolve para a comunidade, para ela saber o que está sendo feito com o recurso público, porque o recurso público é dela. Então, a gente precisa prestar contas para isso. Então, isso fica mais claro para a população, mas dá trabalho. Mas até porque a população ela tem acesso ao portal de transparência. Mas nem todo mundo tem habilidade para ir lá e discernir o que é. Então precisa falar com todos. Eu sempre digo que comunicação é quando tu fala e todo mundo consegue te entender. Não é só quando você fala, né? Mas é quando você mostra e as pessoas conseguem entender a movimentação que tu está fazendo, ouvir o que tu está dizendo. Então a comunicação de Sapiranga está de parabéns, né? Que bom. A gente fica feliz. E outra coisa importante, né? Não é faz para mostrar. Mostra o que faz. Isso aí. É diferente, não é só lá para... Não vou lá só para dizer que está sendo... Não. De forma alguma. Se tem uma informação para ser passada, aí é divulgado. Senão, não é isso. E no final de semana, claro que a gente conta do dia a dia, porque a gente tem um dia igual a qualquer outra pessoa, né? Então, a gente vai lá e conta do dia a dia, né? A gente faz marmita, a gente faz salada de fruta, a gente vai à igreja, a gente vai passear. Então, tudo isso, assim, tá em reunião com a família, às vezes faz um churrasquinho, às vezes faz um feijãozinho. Então, tudo isso a gente conta para a população também, porque a gente tem um dia a dia como ela, né? Então, a gente trabalha para ela, mas a gente tem um dia a dia como ela. Exatamente. Muito trabalhado, mas também desfrutado, né? Isso aí. É muito importante. Vamos começar, então, o nosso podcast? Vamos. E a gente já começou bem, né? Essa abertura foi muito legal. Para começar, uma curiosidade. Karina, você sempre imaginou que a tua jornada te levaria até o cargo mais alto da tua cidade natal? Ou isso foi algo que aconteceu naturalmente ao longo do caminho da tua... Nunca pensei. Nunca. Na vida, nunca sonhei com isso. Todas as pessoas que me perguntavam, tu vai ser prefeita? Capaz. Jamais. Não, eu sou... Como é que eu dizia ainda? Eu não sou rei, eu sou amigo do rei. E as coisas foram acontecendo e a gente se preocupando com o futuro da cidade e a coisa aconteceu. Né? E aí o nome foi à disposição e todas as pessoas foram concordando, mas eu te confesso, Juninho, quando eu cheguei na metade ali da primeira campanha, eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque ninguém me conhecia. Eu trabalhava com papéis e eu estava no meio de uma campanha. Eu morei a vida toda em Sapiranga. As pessoas ouviam falar da Karina, mas não viam a Karina. Então, muita gente olhava para mim e dizia, mas eu não conheço essa Karina. E aí... Um dia, a minha mãe estava na minha casa e o meu assessor, o Vladimir, ele viu a dona Leda lá em casa e disse, a dona Leda que vai contar a história. E aí a minha mãe contou a minha história e muitas pessoas se identificaram com essa história. E aí começou a identificação. Então, ali que as pessoas começaram a acolher. E quanto mais eu andava, quanto mais eu visitava as pessoas na cidade... mas eu senti o quanto eu gostava daquilo, quanto era bom poder ouvi-las, quanto era bom poder ter essa identificação, de poder dar uma devolutiva, sabe, de poder dar uma atenção, e isso não tem preço. Para saber o quanto a nossa vida é boa, quantas pessoas que têm problemas assim enormes e que continuam sorrindo, continuam enfrentando a vida, continuam trabalhando e tá tudo bem, né? Então, isso é muito gratificante. Então, eu vou te dizer assim, não tinha nada planejado sobre isso. Maio de 2020, que eu decidi que eu iria concorrer ao cargo de prefeita. E antes disso, eu nunca me imaginei como prefeita, nunca. E como prefeita, tu passou, agora durante esses 4 anos agora que tá findando agora, tu passou
duas situações incrivelmente difíceis, né? Duas? A pandemia, né? Não vamos contar mais, então. Não, vamos contar. E a enchente. Não, eu digo... foi a pandemia, aí o surto de dengue. O surto de dengue também. Aí nós tivemos a enchente de junho de 2023. Nós tivemos a enchente de agora, porque em 2023 ali em junho foi o ciclone, né? Aí tivemos a enchente agora e, de novo, a dengue, né? Sim. E a seca, teve no meio disso, teve uma seca também, né? Uma da maior da história. Então, tudo isso a gente conseguiu enfrentar. Graças a Deus, agora em enchente, a gente não sofreu como as outras cidades sofreram, né? Mas aquele ciclone de junho de 2023, nós aprendemos muito com aquilo. E desde então, nós começamos a trabalhar com desassoreamento e macrodrenagem em vários pontos de nossa cidade. Mauá é um aí. exemplo. Aqui, ó, pertinho do nosso escritório. Isso era aí. Um lugar onde, nossa, inundava as lojas da Mauá, entrava. E é uma realidade que agora, as últimas 2 chuvas fortes que teve um resultado em muitos lugares catastrófico. Aqui na Mauá, nem sinal. A própria UPA, dessa vez, não... Verdade. Não chegou por causa desse trabalho de Isso, foi um investimento de mais de 5 milhões ali no local e que foi a primeira etapa. Nós temos uma segunda etapa que vai até a Presidente Roosevelt e uma terceira etapa que vai até a RS 239. Mas eu converso e falo para todo mundo a respeito da nossa máquina anfíbio, que nada mais é que uma bobcat em cima de umas boias que faz toda a parte de desassoreamento dos arroios. Nós fizemos mais de 6 quilômetros. Isso é uma empresa contratada ou é a prefeitura? Uma empresa contratada, em torno de 600 a 700 mil reais ano, tá? Que já está dentro do nosso orçamento para continuar fazendo isso permanentemente, porque é isso que deu o resultado. Atravessando a RS 239, tinham locais que eu vou te dizer assim, talvez tivesse assim 1 metro de largura toda a parte onde passava a água. E hoje, nossa, é incrível o que foi feito com o trabalho daquela bobcat. Os moradores ficam assim abismados do que foi o trabalho dessa bobcat. E realmente é muito bom mesmo. E isso que trouxe tanto resultado também nesse período das enchentes. E foi um reflexo muito positivo, né? Porque hoje as pessoas sentem paz e segurança, né? Tanto muitas pessoas. Para desfrutar da sua casa, porque imagina assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de passar, tipo, não é o depois, não é nem o fato depois, de passar assim, por uma tempestade, ver um temporal. Tem gente que deita e dorme, eu não durmo. Nem eu. Imagina tu morar no lugar exatamente onde acontecia. Imagina tua cabeça. E aí a tua cabeça fica como? E hoje tu ter paz, assim, cara, tá chovendo, tá temporal. Tipo, hoje a minha preocupação, tipo, que eu vou ficar tranquilo, né? Então isso não tem preço. Sabe, né? que a gente fez uma primeira obra na rua Tupanciretã. E um dos moradores lá disse para mim, olha, Karina, minha casa alagou durante 20 anos e agora não alaga mais. E cada vez que ele estava na fábrica, ele precisava sair correndo, colocar uma tábua no portão para os ratos não entrarem ali dentro. E eu imaginei aquela cena, né? E a gente comprou maquinário novo para a Secretaria de Obras e uma das primeiras obras que a gente fez foi nessa rua, onde a gente fez toda uma nova drenagem na rua e nunca mais alagou. Até hoje, eles me encontram, às vezes, no mercado, em algum lugar. Prefeita, muito obrigada, eu consigo dormir agora, eu não preciso sair correndo da fábrica. Então, isso é gratificante, né? Outra vez também foi na rua da República, Nova República, do bairro 7. Também começou a alagar, porque foi construído um loteamento, e aí essa parte da drenagem foi feita ali para dentro da rua e começou a alagar o tempo todo. Eu disse, calma que eu vou fazer a obra, calma que eu vou fazer a obra. Mas, de novo, né, como o político está muito desacreditado, né, que é uma promessa e depois não cumpre, é muito difícil tu dizer a verdade e as pessoas acreditarem na verdade. E a gente disse que ia fazer a obra, fizemos o projeto, foi em torno de $500 mil, e nós fizemos a licitação e deu deserto. Bah. E aí estava se aproximando o verão, e no verão, vocês bem sabem, que dá aqueles pancadões, alaga tudo e depois a água vai escoa. E era o que acontecia nessa rua. E aí, o que eu vou fazer? Vamos fazer um piscinão? E nós fizemos um piscinão numa área verde que tinha ali. A água toda entrava ali e aos poucos ela saía depois disso. Não alagou mais.
até nós fazermos a obra, que depois uma empresa ganhou e fez também a obra. Hoje nós temos o piscinão, mais os canos e nunca mais alagou. Então, assim, são estratégias que tu vai estudando, aprimorando. Hoje eu não sou só psicóloga, né? Hoje eu sou psicóloga, engenheira, arquiteta, engenheira florestal, tudo. Porque tu vai aprendendo, tu vai lendo, tu vai buscando informação para ter uma solução rápida e de qualidade para que a população não sofra mais com aquilo. Isso é gestão, né? Isso é gestão. Isso é gestão. E são coisas que tu não consegue calcular. Por exemplo, tu investiu 1 milhão, 700 mil, mas... Olha o benefício que imagina a pessoa dormir melhor, vai vir gente de fora, tu vai comprar o terreno. Por quantas gerações isso vai funcionar, né? Aqui no Centenário é a mesma coisa, né? Nós investimos em galerias, buscamos recurso federal, fizemos projeto, ganhamos o recurso, fizemos ali e hoje as pessoas podem dormir. Não alagou, nas últimas chuvas não alagou, o pessoal estava impressionado, mas também aquelas galerias, olha, realmente, é um tamanho aquilo, porque eu disse, se alagar de novo, agora vocês vão ter que falar com o homem lá de cima, porque eu já fiz a minha parte. Mas voltando à tua história, então, a gente já sabe que tu é essa gestora, mas antes disso, tudo tem toda uma trajetória, né? Tu cresceu em Sapiranga, ajudando tua mãe na produção de calçado, e equilibrando sempre os estudos com o trabalho, né? Como que essas experiências assim moldaram o teu senso de responsabilidade que guia a tua vida hoje? Mãe e pai em casa, educação, não importa quanto recurso tem em casa, mas vale o que eles ensinam para ti em casa, quanto eles cobram em casa também. A minha mãe, realmente, ela foi muito dura conosco, não tinha assim muito carinho, muita atenção, não tinha. Mas a cobrança era bem grande. Então, assim, tu tinha que estudar, tu tinha que trabalhar, tu tinha horário para olhar TV, tu tinha horário para estudar, tu tinha horário para lavar louça, tu tinha horário para brincar. Tudo com muito horário, né? E se por acaso tu não estivesse estudando, tu tinha que ajudar no trabalho, né? Então, a gente estudava mais tempo para trabalhar um pouquinho menos, né? A Lili tá rindo ali, porque nós somos mais ou menos assim com a Natália. Mas lá na frente tu vai colher esse resultado. A gente acolhe hoje. Isso uma aí. filha sensacional, extraordinária. Isso aí. E a minha mãe, eu conto para todo mundo, ela foi pai e mãe, porque o meu pai era alcoólatra. Ele morreu com 49 anos, para vocês terem uma ideia, e de cirrose, por conta do álcool. Então, a minha mãe tinha que dar conta de tudo isso, né? Então, ela trabalhava muito no calçado e a gente precisava ajudar. O pessoal aí também, porque diz... eu também tinha uma monareta. Eu tinha uma monareta que eu tinha que levar o calçado lá para os calçados Cairu. E era essa a minha função, e passar cola, então, quando eu estava em casa. E a gente trabalhou muito no calçado, mas a minha mãe, com esse recurso do calçado, ela pagava a dentista, pagava a escola também. A gente era bolsista, né, nas escolas, mas a gente tinha também um valor que tinha que ser pago. E isso quem bancava era a minha mãe, né? Na escola particular geralmente tem livros, Isso também. E aí depois... eu comecei a trabalhar meio turno, né, numa loja chamada Charmosa Modas, né, e trabalhava meio turno, pela manhã eu fazia magistério. Eu sempre quis ser, na minha época era aeromoça, mas agora é comissária de bordo. Mas era só lá na escola 25 de julho que tinha tradutor e intérprete. Tu precisava fazer o curso de tradutor e intérprete para ter a oportunidade de ser aeromoça. Mas a gente não tinha dinheiro para passagem, né, do ônibus para ir para lá. Então, eu fiz o magistério. E realmente fui muito bem no curso, assim. E aí fiquei no magistério e de tarde eu trabalhava. Então o magistério ele vem como uma forma de tu ganhar um pouco mais de recurso para ir realizar teu sonho. Isso aí. E aí eu fiz o magistério, fiz concurso na prefeitura, trabalhei pouco tempo, né, na sala de aula. Eu fui logo designada ali para a escola estadual, onde eu tinha uma turma de jardim e uma turma de terceiro ano. Mas eu nem cheguei a dar aula porque entraram os estagiários. Hoje a diretora da Escola Rubalda, a Isabel, ela era minha estagiária. E aí entraram os concursados do estado que não podiam ficar fora da sala de aula. Então eu fui para a secretaria, onde eu me encontrei na área administrativa. E aí eu trabalhei com a Liege Sefrim, que me ensinou tudo da parte administrativa. E quando ela foi para a SMED, ela me levou junto. E lá também eu conheci a Clarícia Hermann, Magda Delanina, profissionais competentíssimas. Eu digo para todo mundo, eu aprendi com as melhores. Então não tem como ficar mais ou menos, né? Porque elas sempre foram muito exigentes. Na minha época, a secretária era a Anabela Santos Reis.
E ela também, sempre muito exigente. Então, a gente trabalhava muito, mas tinha que ter muita qualidade no que tu fazia. E essa entrega sempre aconteceu assim, com qualidade. Quanto tempo tu ficou na educação ali? Ixi, Lelê, agora tu me pegou. Eu acho que foram uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. É um tempo bem legal para já trazer sim, uma bagagem, né? Sim. E as funções administrativas, depois vem as oportunidades do governo federal, né? Qual foi o momento em que tu percebeu que tu poderia liderar e fazer a diferença para Sapiranga? Olha, essa questão da liderança, eu não vou te dizer assim com relação a Sapiranga, tá? Mas eu vi essa questão da liderança porque a pessoa se percebe quando tem essa característica de líder. Eu nunca me achei líder de nada, né? Mas quando eu estava na Unicinos fazendo o meu estágio na área da psicologia, mesmo sendo aquela aluna que teve menos oportunidade de poder fazer os estágios, de poder fazer alguma atividade no contraturno, porque eu tinha que trabalhar, eu vi que dentro da própria Unicinos eu acabei me destacando. E aí eu fiz uma retrospectiva. Não, só um pouquinho. Eu fui para a SMED, na época ali da secretária Anabela. O primeiro computador da SMED fui eu que ganhei, né? Porque eu me destacava no meio das colegas. Eu fui para dentro da Unicinos e eu me destaquei no meio das colegas. Isso que eu tinha colegas lá, assim, olha, com anos de experiência. E eu não tinha nada de experiência, nada. Eu entrei na Unicinos, para vocês terem uma ideia, eu começava aqui no pedágio, eu ia de carro, eu ia aqui do pedágio até a Unicinos chorando, com medo da situação, porque eu tinha só a parte teórica e eu precisava da prática. E aí eu disse, bom, eu não tinha para onde correr, né? Ou eu enfrento a situação, ou eu enfrento, porque eu estudei todo esse tempo, agora chegou o estágio. Pois eu parei para pensar, estabeleci uma estratégia e eu me lembro como se fosse hoje. Eu fazia o recrutamento e seleção de toda a parte da segurança da Unicinos. E tinha um coronel que era o chefe lá da Unicinos. E ele sempre me chamava para fazer o recrutamento e seleção do pessoal dele, porque ele gostava da minha dinâmica, gostava do processo seletivo que eu fazia. E dava muito isso, né? Aí, e dava muito certo o pessoal que eu selecionava. Então, eu acabava me destacando. E foi naquele momento que eu vi assim, olha, não, só um pouquinho, tem alguma coisa de diferente. E aí, na prefeitura, junto com as equipes, antes das campanhas, porque nós organizamos as campanhas de prefeitos, de deputado, eu via que as pessoas acabavam me escutando mais, né? E prestavam atenção, acreditavam naquilo ali. Mas eu achava com um aspecto de liderança, nunca para ser uma prefeita ou para ser fazer uma gestão de uma outra empresa. Não, é só pela questão da liderança. Foi ali que eu observei essa questão. E aí, depois que apareceu, então, essa questão da cidade, né, que deu muito certo. E querendo ou não, né, essa questão de selecionar pessoas é uma das coisas mais importantes para quem é político, porque geralmente tu vota naquele que é mais conhecido ou mais popular, mas não, tem todo esse lado que tu não enxerga na hora de... Tu sabe que eu fui na Morada São Luís e uma senhora humilde lá da Morada São Luís disse, mas deu certo, né, prefeita, colocar esse pessoal ali que é mais estudado, né? O que ela quis dizer com isso? Que pode ser um cargo técnico. As pessoas querem o resultado do trabalho de quem está lá na prefeitura. Isso. Então dá certo. Tu não precisa ter um político lá para ser conhecido, para fazer política. Tu só precisa fazer o teu trabalho dentro do setor público para devolver para a comunidade. Eu acho que as pessoas separam a política e eu acho que não pode ser separado. Porque tudo é política. Isso aí. Isso né? aí. E quando a gente separa, a gente meio que ignora fatos importantes que fazem lá no final diferença no resultado. Né? Então, o que tu fez? Tu trouxe pessoas técnicas para fazer política. Isso aí. E aí, por isso que funcionou. Isso é muito legal. Ser prefeita significa lidar com decisões difíceis, correto? Isso aí. Qual foi o desafio mais marcante da tua gestão até agora e o que tu aprendeu com ele, assim, com esse desafio? Eu acho que são os dois. Eu tenho dois, tá? Um foi na época da pandemia. Na época da pandemia, as pessoas entravam na UPA, saíam da UPA e iam para a emergência do hospital, que ali a gente fez uma mini UTI, saíam dessa emergência, subiam para outra UTI, e depois de muito tempo, ou ela ia para casa,
ou ela ia pro cemitério. E tu não podia fazer nada. Tu tinha o controle, tu podia atender as pessoas, tu podia... A gente colocou muito recurso lá no hospital. O hospital não deixou de atender uma pessoa. Foi assim, a logística foi maravilhosa. Um agradecimento especial para o nosso hospital. Mas ter que dizer assim para a pessoa, hoje a gente não vai poder abrir o comércio, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, vai ter que limitar. Isso foi difícil, tá? Isso a gente tentou flexibilizar ao máximo, porque a gente sabia que a gente precisava cuidar da saúde, mas também da saúde mental, porque a pessoa sem recurso, ela não consegue administrar a sua casa, não consegue administrar a sua vida, né? Então, assim, tentar manter esse equilíbrio. Eu acho que a pandemia foi um momento pior de todos, assim, que eu vivi, né? Talvez até 3 momentos. Da enchente também, do ciclone ali, quando começou a entrar água na UPA, que eu tinha pacientes na UPA. E aí eu tinha no Instagram uma senhora que me chamava dizendo que estava com um bebê de 4 meses em cima da mesa e estava entrando água na casa. Nós tínhamos 2 botes. E um dos botes estava lá e no outro estava recolhendo o pessoal ali na UPA. E aí os 2 botes precisavam ir lá para o rio. E aí o médico precisava nos avisar, tá subindo a água, tá na canela, tá chegando no joelho. E a enfermeira entra em surto, aí o médico, Dr. Júlio, que é um amigão, avisando, tá subindo, tá acontecendo isso. Vem para cá porque vai chegar na cama. Aí tu larga as pessoas lá, fica num barco lá e fica lá. E eu nunca imaginei, assim, enxergar a água subindo. Porque, assim, ó, tu imagina aquela água subindo, tudo iluminado, mas não é assim. A água vem por cima, por baixo, pelo lado. Não tem lua, é tudo escuro, é um breu, não tem iluminação nenhuma. Tem uma cerca na casa e o barco vai indo. E ela tranca na cerca. Aí o bombeiro tem que descer para entrar na casa, para buscar a pessoa, para buscar o cachorrinho, para buscar o nenê, para buscar todo mundo e levar para o barco. E é gelada aquela água, ela é gelada. Então, tudo isso aconteceu numa noite que parecia que não tinha fim. E aí, tu tem que decidir o que tu vai fazer, para onde tu vai ir. Então, esse é o pior momento. Naquele ciclone, eu passei, acho que foram 47 horas, assim, sem dormir. E o pessoal dizia, vai para casa dormir. Eu disse, eu não consigo. E depois, quando eu fechava os olhos, vinha toda aquela imagem de novo. Então, até passar tudo isso, foi muito tempo. E eu não quero passar nunca mais por aquilo. Nunca mais. E uma situação um pouquinho mais leve, né? Foi a questão da Festa das Rosas, que para mim também, tá? Quando aconteceu todo... Que foi decisões muito importantes, né? Isso. Agora, quando aconteceu a enchente, o pessoal disse assim, prefeita, vai ter festa. Eu disse, gente, tem gente morrendo na cidade vizinha. Eu estava com o edital do chopp na minha frente. E eu, assino ou não assino? Assino ou não assino? E aí... as coisas acontecendo ali. A gente não tinha uma dimensão ainda do quanto... Como seria? Não, e do tamanho que estava sendo toda aquela... da enchente, né? Então, assim, tu assina ou não assina? E aí, assim, não tinha como assinar. Não tinha, porque tu tinha que definir som, luz, chopp, estrutura, tudo ali. Né? Porque as pessoas acham assim, a festa é em novembro, em outubro tu organiza. Não, tu começa em janeiro. Né? Hoje a Roberta já me trouxe lá a Lei Rouanet, lá o formulário, porque a gente precisa já ir atrás, né, dos patrocínios para poder entrar ali. Então, é muito antes. Então, não dá para acontecer. O Summit é a minha menina dos olhos, né? Porque a gente trabalhou tanto, né, nesse tempo todo, nos 4 anos, para diversificar a economia. E a gente traz o Summit com outra pegada, né? Nós estamos falando de Porto Alegre, Gramado e Sapiranga, né? Nós estamos marcados aqui, assim, no Rio Grande do Sul como um dos melhores, né? Eu participei, eu acho que foi... Isso? Qual foi agora é o segundo, terceiro? Agora tu participasse ano passado, né? Eu acho que foi o primeiro, não? Não, no Centro de Cultura não. Tu participasse ali na Ebane, né? Isso, Isso, O primeiro foi no Centro de Cultura, né? Primeiro no Centro de Cultura, o foi segundo foi ali no Fly Hub e o terceiro seria, então, esse ano. Só que não tinha também. Como é que eu ia dizer que eu ia contratar o palestrante, mesmo que fosse uma capacitação, né? Mesmo que é aprendizado? Aquele, eu confesso que eu ficou 1 semana na minha mesa. 1 semana ali que eu não conseguia, porque aquilo foi muito trabalhado.
para introduzir, colocar a inovação, tecnologia em Sapiranga, a gente se esforçou muito. E a gente enfrentou o novo. E aí dizer, não vai acontecer esse ano. Mas não tinha como. Então, e a gente também que trabalha foi cancelado. com tecnologia, a gente sabe o quanto é importante encontrar isso na Sim. nossa cidade, na nossa região. Porque era algo muito distante tu falar de trabalhar com a internet, porque é geração de emprego. O próprio Igor aqui, ele tem um produto que gera fonte de renda para muitas pessoas. No mundo, no Brasil todo hoje. Sim. Né? E aí tu imagina na tua cidade investindo nessa visão de novas oportunidades. Isso aí. Né? E tem pessoas hoje que chegam vamos falar que a nossa região é industriária. Ele chega na fase dos 60 anos de idade e ele, com 45, 50, já chega naquela linha ali, tipo, terminou pra mim. Né? Eu acho que daqui pra cá é aposentadoria e tá cada vez mais difícil. Sim. E ele olha assim, parece que não tem saída. O digital, ele vem rompendo essas barreiras. Isso aí. Né? E uma cidade que ela pensa no digital, que ela pensa em outras formas de ganhar e investe para que a população tenha acesso a isso, ela está pensando no futuro, em todo mundo, não só no jovem que vai vir forte no digital, mas também para essas pessoas que vão precisar de uma nova experiência ali, né? Tu sabe que um amigo meu me disse assim, mas vocês estão investindo muito nessa área da inovação. Se não tem investimento, não tem retorno. Não tem. Né? Nós estamos plantando hoje para colher, não agora, mas daqui a anos também. Então, isso tudo está sendo feito, não é para minha gestão aqui, não. É para além, né, disso. E olha, está dando muito certo, né? Agora a estruturação ali do Fly Hub está linda, linda, linda. Vai ser, assim, um sucesso total. Tem um amigo meu que estava comentando comigo que ele teve lá fazendo um trabalho com o pessoal que está no Fly Hub e ele falou assim, cara, é apaixonante. Parece que tem uma série no Netflix lá, que é coreana, que é sobre, tipo, uma incubadora, assim, que eles dão oportunidades. E eles, cara, parece que a gente está vivendo isso no Brasil hoje. As cidades estão apostando em startups, em empresas pequenas que têm potencial de crescimento e geração de... A primeira vez que eu entrei lá, eu não contive o choro, eu chorei. Porque, assim, eu entrei lá quando era a Ibane, empresa de calçados. E aquela pegada, assim, da fábrica ainda tá lá. Sim. E tá lindo aquele espaço, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul em si, ele tem muito ainda, né, a aprender com Santa Catarina. Porque eu fui no Summit lá de Floripa, e lá eu vi que o governo do estado, o governo municipal, Tribunal de Contas e Ministério Público, eles estão muito bem alinhados para tudo ser muito mais rápido. E a gente precisa dessa rapidez. É muito burocrático. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não está alinhado. O pessoal está ainda caminhando, tá? Mas tu tem que fazer ainda muita força, né? Mas a gente vai chegar lá, eu tenho certeza que sim. Mas tem que fazer força ainda. E querendo ou não, Floripa é um destaque na rede social, né? Sim. O prefeito à frente de tudo, aparecendo. Verdade. É verdade. Sapiranga também. A política, ela exige muita resiliência emocional, né? A gente tem que concordar com isso. Como tu equilibra o peso do cargo com a tua vida pessoal e familiar? Eu vou te contar uma historinha. No início, tá? Eu me importava muito com tudo. Se tu dissesse para mim, isso aqui não tá bom, eu me focava naquilo que não estava bom. E eu esquecia o que estava bom. E um dia eu me dei conta que eu estava correndo, mas eu não ia conseguir agradar todo mundo. Aí eu pensei, Karina, tu tá trabalhando o máximo que tu pode? Tô. Tu consegue trabalhar mais? Não. Tu tá fazendo o teu melhor? Sim. Tu consegue fazer melhor ainda? Não. Esse é o meu máximo. Eu tô dando o meu máximo. Então, mais que isso eu não consigo. Então, meu foco é esse, tá? Fazer o meu melhor, trabalhar ao máximo, e eu tenho me dedicado ao máximo pro município, para as pessoas do município. Eu deixei minha vida de lado. Isso foi um acordo meu e do meu marido também, porque ele também vive essa dedicação para o município. Então, ele tem o trabalho dele, mas nas horas vagas, ele é o primeiro damo, né? Então, nós dois, a gente vai nas agendas, a gente tem esse trabalho. Então, a gente se dedica para isso. Então, é isso, assim, é o foco. Eu sei que eu estou tentando fazer o meu melhor.
te dizer assim que tem dias que são mais pesados, né? São. Mas vocês não sabem o que é incrível quando tu vai pro bairro, e às vezes o bairro mais humilde, tá? E tu tem um abraço, a pessoa vai lá e às vezes tu te dá uma fatia de torta que ela guardou porque ela sabe que eu gosto de torta. E isso é especial. Vocês não sabem quanto isso enche o coração. Aquele sorriso da pessoa te esperando, dizendo: minha prefeita, isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, tudo isso é no dia a dia, isso enche a gente, sabe? E aquele espaço, assim, que a gente tem, às vezes, assim, que droga, não deu certo. Ele é ocupado por um outro sentimento, que é daquele munícipe. E hoje as crianças gostam muito de ti, Eu né? não sei o que é, viu? Olha, eu não tenho filhos, tá? Mas eu vou te dizer, eu pensei que era rede social, tá? Mas 4 aninhos não tem rede social. E eles atravessam a rua lá. É a Karina Nath. É uma marca, né? É a Karina Nath. E o povo, assim, é a Nath. Ou é Nath ou é Karina Nath. Eles não chamam só Karina. É Karina Nath ou Nath. E é incrível. Teve um Natal ali do Repercussão, assim, a abertura. E aí eu cheguei lá, eu não conseguia chegar até o Papai Noel, porque as criançadas largavam o brinquedo e iam lá. Prefeita, eu quero uma foto. Ai, prefeita, lembra que tu foi na minha escola? Eu disse, eu lembro. E na Escola Pastor também eu tive um dia, e eu cheguei lá e a prof me disse assim: Karina, a Daiane dos Santos estava aqui, tu tá melhor que a da Daiane dos Santos, porque as crianças pararam o recreio. Uma loucura. Gente, é uma coisa tão boa, tão boa. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Acho que tu não vai lembrar de todo mundo, mas uma coisa que eu avalio, assim, a gente caminhou muito tempo ali com a Karina em pauta, sempre por causa do Repercussão, quando eu trabalhei ali. E uma coisa que eu reparava, assim, é que tu lembrava das crianças. E eu acho que isso pega muito elas. Talvez tu não vai lembrar de todos, né? Mas tem algumas crianças que vão te marcar e tu vai, já te vi e tal. Lembra de mim? Não, eu lembro. E tu conta a história de que tu lembra. E ela fica assim, ela lembra mesmo. Isso é muito legal, né? Sim, não. Elas são incríveis, sabe? E é o futuro, né? Mas elas são, assim, demais, assim. Elas contam o que está acontecendo em casa. Tem uma menina que faz umas pulseirinhas coloridas cada vez que ela me encontra, que ela sabe que ela vai me encontrar. Ou na Festa das Rosas, ou na Semana Farroupilha, ou no Natal, ela leva junto a pulseirinha e ela me dá uma de cor diferente. Eu tenho umas contas guardadas lá em casa. E ela, às vezes, faz com as letrinhas, né? Karina. É incrível, sabe? Ela sempre tem alguma coisa. Esses dias eu falei com a mamãe, eu disse, cuidado, ela tá me contando tudo que acontece em casa. Eles vão me contando tudo, assim, é muito bom mesmo. E é legal, porque a gente consegue construir essa representatividade, e a gente que fala de política, né, a gente tem que construir isso nas crianças que são os futuros políticos. Isso né? aí. Porque no nosso tempo, eu sempre repito isso, né? Eu digo, a gente foi acostumado, tipo assim, eu tenho nojo de político, e era governado por um político nojento. Agora a gente tem que mostrar que existem políticos bons, criar essa inspiração nos nossos filhos, para justamente eles também fazerem a diferença depois e serem esses políticos que também vão dar continuidade a esses trabalhos magníficos, né? Olha, eu vou te dizer uma historinha que aconteceu, né? Eu estava um dia no Rio fazendo as compras, daí a mãe chegou assim com uma pequenininha também, acho que tinha uns 4 ou 5 aninhos. Essa aqui é a prefeita. E a menina olhou assim, prefeita, eu disse, mãe, capaz, ela nem sabe o que é isso, né? Não adianta, né? Não tem problema. Daí ela assim, como a patrulha canina? Aí a minha cara, hã? Como assim? Daí assim, tu nunca olhou a patrulha canina, Karina? Daí eu disse, não. Olha a patrulha canina, então. É que nem a patrulha canina, Larissa. Aí, assim, olha só, a prefeita que nem a patrulha canina. Pois eu cheguei em casa, fui lá, olha a patrulha canina. canina. E tem uma prefeita que tem uma bolsa, que tem uma galinha dentro da bolsa. E aí agora eu chego nas escolas de educação infantil, nas escolas, eu digo assim, vocês olham a patrulha canina? Sim. Tem uma prefeita na patrulha canina? Tem. E o que ela tem? Ela tem uma bolsa? Tem. E o que tem na bolsa? Uma galinha. Pronto. O tempo todo, né? A prefeita que olha pra patrulha canina. Mas elas me ensinaram. Eu não sabia que tinha uma prefeita na patrulha canina. Esse aqui é o lance mais legal de tudo isso. Que mostra como tu se importa com tudo e com todos. Porque outro ia... legal, tem um... não ia chegar em casa e botar pra olhar a patrulha canina. Tu chegou em casa e se preocupou porque tu quer se conectar com a próxima geração. Isso aí. É conexão. Importante. Tu disse a palavra certa, Juninho. É a conexão com as pessoas. Essa é a palavra. Conexão. Que bacana. E, Karina, a respeito das crianças, né?
tem um assunto que está muito em alta e até semana que vem a gente vai trazer uma doutora que vai falar sobre isso, sobre o autismo. Tem algum investimento, algum projeto a respeito disso? Sim, nós contratamos, tá? O Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme, ele fez um estudo e fez uma aplicação, né, de uma testagem para as crianças. Então, assim, nós temos o programa já implantado na Secretaria de Educação e nós trabalhamos com os coordenadores das escolas, a direção, os professores, capacitando esses professores, aplicando a testagem para dar o devido encaminhamento, né? Nós temos hoje o atendimento no NAI. Tá? Mas a nossa perspectiva agora é criar, então, esse centro de atendimento de educação especial. Não é só para o autista, tá? É para toda criança que tiver uma dificuldade de aprendizado na escola. Então, é nosso objetivo, tá? Nesses próximos 4 anos, fazer esse centro de educação. Mas, assim, ó, eu posso te dizer que em Sapiranga é diferenciado esse atendimento. E muito obrigada ao Dr. Guilherme, porque, assim, ó, ele escolhe os municípios que ele vai trabalhar. E eu passei por uma entrevista, eu nem sabia que era uma entrevista, tá? Mas ele quer ter certeza que a gente acredita realmente na educação. E ele viu, tanto a secretária Cláudia, toda a equipe dela, quanto a prefeita Karina, todo mundo, nós acreditamos realmente na educação. E ele veio para trabalhar conosco, então, e já está em andamento isso, sim. Ele vem, assim, ó, mês sim, mês não, mas ele já vem para cá e já faz o atendimento aqui conosco. Que legal, que bacana. Karina, tu foi reeleita com mais de 68% dos votos. A gente já falou isso no início do episódio, né? Esse apoio massivo, ele reflete o reconhecimento do teu trabalho. Que é isso tudo que a gente está conversando agora. Sim. Aqui. Inclusive, as crianças veem isso em você, né? Mas também aumenta as expectativas, né? Como que tu lida com essa pressão, assim, de saber que... eu já fiz bastante até aqui, mas agora eu preciso também dar resposta a essa expectativa. É responsabilidade, né, Juninho? Eu vou continuar trabalhando muito, vou continuar buscando muito recurso. Me perguntaram, né? O segundo mandato vai ser mais light. Eu disse, eu não sei se é light, né? Ou eu sei se é intensa, ou não. Eu não sei se é morna, né? Ou é quente ou frio, né? Morna não dá. Então, assim, eu sou intensa. Então, eu trabalho muito, eu cobro muito. Meus secretários dizem sempre, a régua subiu. E cada vez mais a régua vai subir mais, entende? Não tem como baixar. É cada vez mais. Então, a gente vai continuar trabalhando mais, a gente vai continuar cobrando mais, a gente vai buscar mais recursos, né? A gente depende muito de outros segmentos, né, para conseguir os recursos, né? Mas a gente vai continuar buscando, né? A gente agora tem também apoio de novos deputados aqui que vão abraçar aqui a região. A gente conta com essas emendas, conta com esses recursos também. A gente vai continuar buscando. Se for necessário e for bom para o município fazer um financiamento, a gente vai buscar por isso, porque assim, ó, nós temos um orçamento de 400 milhões, aproximadamente, mas nós temos muitos serviços no município. Então, para fazer grandes obras é necessário financiamento, mas é um financiamento bem aplicado, nosso município tem capacidade de endividamento, então a gente vai continuar investindo e trabalhando para a população. Eu disse uma vez que eu não era prefeita do asfalto. Eu sou prefeita do asfalto, da pracinha, da escola, do posto de saúde. Eu vou fazer tudo. Eu ia listar justamente isso, né? Porque as pessoas falam muito, né, sobre o futuro, né? Quais são os projetos, né, que vão vir agora? Mas eu queria saber de ti. Qual é a área que mais te empolga, assim, para dizer assim, cara, não vejo a hora dessa obra que fica pronto? Saúde, educação, infraestrutura, sustentabilidade. O que move o teu coração assim no município? O meu coração, tá? Eu sei que nós temos outros pilares, tá? Que saúde, educação, né? E segurança sempre, né? Mas o meu é a tecnologia, né? É minha menina dos olhos, né? Porque é o novo. Eu sei que o prefeito que não investir em tecnologia, ele tá fora, né? E tanto é que a gente está fazendo o Fly, né? Que é o primeiro hub público, né? Dá trabalho? Nossa, muito trabalho, muito trabalho. E como que vai funcionar assim o Fly no modo geral assim? A gente vai ter as empresas que vão estar ali dentro, né, trabalhando, vai ter as startups, vai ter as universidades e vai ter os investidores ali que vão buscar pelo espaço realmente para apresentar o seu produto. Como é esse processo seletivo para o Fly? A seleção vai ser aberto chamamento, as empresas vão poder então se habilitar ali para os espaços que a gente vai ter.
E é isso, né? Nessa É todo questão chamamento. de startup, a prefeitura ela pode investir em alguma coisa assim? Como é que funciona? Não, eles que investem nas startups. Não, a prefeitura não vai pode. investir na startup, a não. prefeitura, Vai ela ter a fomenta, universidade lá, a Fevale vai estar lá dentro, a Unicinos vai estar lá conosco. Então, as universidades vão estar lá para auxiliar, né, também as startups. Mas não, o município não investe nela, né? Ela vai... está num espaço para compartilhar ideias. O Hub ali é um espaço de compartilhamento, né? De ideias ali para o crescimento dela também. A prefeitura ela vai fomentar a oportunidade, ela vai trazer a Isso, estrutura. isso né? aí. E aí isso aí. depois lá dentro vai ter os investidores. Isso Tem aí. os que eles chamam de investidor anjo. Isso aí. Que vão investir nessas startups, fazer ela Isso. crescer e depois eles fazem E equity, quão é importante, né? Porque na pandemia a gente viu isso, a tecnologia, né? Como deu um salto, né? Acelerou Isso, quem não estava na tecnologia. E ali, aquele espaço ali, agora a gente está fazendo a desapropriação amigável, né? Aquele espaço vai ser da prefeitura. Né? Então, todo aquele investimento ali é para o munícipe. E a gente não pode deixar, né, de investir nessa área. A gente tem o IFSU aqui na cidade, a gente tem a Escola Duque também, e as universidades. Então, tudo isso a gente está formando mão de obra e mandando para fora. Não, vou ficar com essa mão de obra aqui. Né? E essa questão da escola bilíngue, eu sempre falo também, essa formação desde o jardim com inglês, né? Isso é inovação, né? Colocar isso dentro da escola, a oportunidade, isso eu dizia na campanha, a oportunidade que o filho do empresário tem, a gente vai dar essa oportunidade para o filho do operário. Uau. E isso assim enche meu coração. Olha, eu me arrepio, né, com isso aqui, porque teve uma professora, a Cristiane ali, me encontrou e disse: Karina, tu tá dando a oportunidade para essas crianças que tem lá na Fundação Evangélica em Novo Hamburgo, que é uma escola particular. Ela está tendo ali na Escola Maria Emília de Paula. E isso tudo, ele vai sair com inglês, pensa, 50% em inglês, 50% em português. Ele vai sair no 9º ano ali falando inglês. Hoje em dia, os pais chegam para mim: Karina, eu tive que comprar um dicionário. Por quê? Porque ele fica falando em inglês e rindo de mim. Eu tive que comprar o dicionário para saber o que ele está falando. Crianças do jardim A, jardim B, imagina. Então, desde o começo, vocês têm que assistir os vídeos, gente. É incrível ver aquelas crianças falando em inglês. É magnífico mesmo. Programação é uma das o pessoal diz, uma das profissões do futuro, né? Mas eu acho que é do presente, que é muito real, assim. Ela exige muito do inglês. Então, uma cidade que investe no inglês, ela tá pensando... Isso aí. E outra coisa é o turismo, né? O turismo, tu tem que ter também o inglês. E a gente está preparando a cidade para o turismo. Eu ia te perguntar isso. Sim, a gente está agora na fase também da desapropriação lá das rampas, porque muita gente acha que o morro é público. Não, ele é particular. Mas a gente entrou numa negociação por muitos anos para fazer a desapropriação amigável. Então, a gente está fazendo essa desapropriação agora. O investimento vai ser mais de 3,5 milhões. E aí, para aquela parte das rampas, né, de decolagem serem do município. Para daí a gente poder investir em banheiro, investir na infraestrutura que tantas pessoas querem. E também, agora nós temos o Steinberg, que fez ali um investimento que está sensacional. Muita gente está falando sobre isso. Para quem não conhece, vai lá. A comida é maravilhosa. As bebidinhas, então, sensacionais. O atendimento sensacional. É incrível o que eles fazem. O preço é justo, né? Nossa, o preço é muito bom. Tem um cliente meu, ele vai fazer agora uma confraternização, e ele falou, cara, o lugar é bom, a comida é boa e o preço é justo. Isso aí. É difícil tu encontrar um lugar para combinar tudo isso, e lá tu vai encontrar isso. Até Um jabá. Até junho, tá? A gente colocou como meta, tá? Até junho, julho ali, a gente quer pavimentar até o portão, onde ficava o portão da GVL, tá? Porque assim, ó, muitas pessoas vão até lá e elas têm medo de andar no chão batido, né? Sim. A gente tá acostumado, mas a pessoa que vem de fora, ela não tá acostumada. Então, a gente precisa facilitar esse acesso. Então, um dos objetivos nossos é pavimentar até ali no portão da GVL. O que vai facilitar também ali na Vila Paiva, ali do Cícero, que tem os campeonatos de downhill, que também vai facilitar esse ir e vir das pessoas que vão ali. Que a gente já teve gente de todos os países ali correndo, né? Então, eu acho que é mais um investimento, né? E também para o pessoal que vai lá participar dos campeonatos de paraglider, de asa também, para poder facilitar o acesso. E vai fomentar para que novos empresários também tragam novas ideias. Isso aí.
Um dos trechos ali é mata fechada, tá? E aí nossa ideia é que a gente possa abrir as trilhas ali ou fazer uma parceria público-privada, tá? Para poder oportunizar de fazer essas trilhas para chegar lá em cima na rampa ou também descer. Porque ali. muita gente, né? Quarta a gente tava falando aqui sobre isso, né? Que tem muita gente que sobe. A gente A pé sobe muito. também. É um negócio O cicloturismo também, agora a gente está terminando as placas, né, para fazer as identificações do cicloturismo, para o pessoal que anda de bike também poder usar lá o morro para realmente poder pedalar lá no morro, né? Eles falam leve, mediana e hard. O meu é bem leve, né? Então... Para quem está ouvindo, escutando, assistindo a gente aqui e sonha em se posicionar, em ter uma liderança, em liderar, né? Seja na política, nos negócios, na vida pessoal. Que conselho tu daria para essa pessoa começar hoje? Primeira coisa, tem que estudar. Primeira coisa, tu tem que estudar bastante para ter informação para não te passar a conversa, tá? Porque nesse meio, assim, tem muita gente boa, mas tem muita gente esperta. Então, assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é estudar e te dedicar. Né? Estudo e dedicação, né? E em busca de trabalhar para a população, não em causa própria. Tu não trabalha para uma pessoa, tu trabalha para milhares de pessoas. Esse tem que ser o teu objetivo, né? Se tu quer ajudar o teu município a pensar no futuro e não se ajudar, né? Então, é estudar e te dedicar. E daí dá certo. Trabalha muito. Se por acaso não deu certo, trabalha mais que vai dar certo. Sempre dá certo. É isso. A gente sempre tem uma frase, né, Igor? Que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Isso aí, é verdade. É bem verdade. A gente tá chegando na reta final já. Já? Tá? Claro, mas ainda dá tempo de nós falar mais um pouquinho aqui. No final, agora eu quero saber, olhando pra tua trajetória até aqui, qual foi o momento que mais te marcou e que te fez sentir o orgulho do caminho que tu trilhou? Ai, meu Deus, quanta pergunta difícil. É que a gente não para pensar, né? E olha, Que Karina, eu vou sobre te trajetória, antes tu falou, eu me arrepiei, né? Essa semana eu escutei um vídeo que é o significado espiritual do arrepiar, que é como se fosse dois significados. O teu anjo da guarda, dizendo assim, ó, tu tá no caminho certo. E também que esse anjo da guarda, na verdade, é o teu eu do futuro, dizendo que tu tá na trajetória Olha só. correndo, no caminho correto, que é pra tu seguir nesse caminho. Olha bem. Quando tu falou das crianças, que interessante. Ai, não, é demais, é demais. Ai, o que eu vou te dizer, Juninho? Olha só, hoje de manhã eu tava falando com o Vladimir e ele me disse assim, mas nada é difícil pra ti. Então eu disse, olha, Vladimir, é difícil, mas eu vou fazer o quê? Eu vou correr? Não dá, né? Então a gente enfrenta, né? Então, assim, mais desafiador, mais difícil. Ai, é tanta coisa, né? Eu não sei te dizer uma coisa só. Mas o momento que mais te marcou? O que mais me marcou. E te fez sentir orgulho? Orgulho. Tipo assim, pá, venci isso aqui. Pá, eu não esperava que eu tivesse essa capacidade de fazer isso. Algo significativo pra ti. Ai. Deixa eu pensar. O que eu tive orgulho. Olha, cada eleição. Não, eu vou te dizer mais. A primeira eleição. Porque a primeira eleição foi muito, muito dura, muito difícil. E eu acho muito porque eu sou mulher. E eu não sou nenhuma feminista, tá? Mas foi muito difícil. Nossa, eles acabaram com a minha vida. Acabaram. Eles não tiveram respeito com a minha família. E eu enfrentei. E eu segui, eu coloquei uma meta e eu fui. Eu enxergava lá aquela meta, que era ganhar a eleição. E eu fui seguindo aquela meta. Eu não escutava. E eu não olhava para o lado. Mas foi baixo, foi horrível. E aquilo assim, no final, eu disse assim, eu consegui. Uau. Vocês que falaram, eu consegui. Eles perseguiam a gente, eles iam atrás, eles fizeram emboscada. E depois eu vi o cara, na segunda-feira, que fez a emboscada, chegar lá e me pedir perdão. Né? Não porque ele veio pedir perdão, mas porque as coisas acontecem, né, para gente do bem. Né? E é importante isso. Tem uma música que eu escutei esses dias, a Luísa Barbosa participa disso, que fala, né, de ser gente do bem.
né? O mundo tem muita coisa, mas o que importa mesmo é ter gente do bem, né? Uau. E eu acho isso, a gente é gente do bem. E gente do bem dá certo. Que legal, hein? Karina, tua história mostra que com dedicação, foco, é possível transformar realidades, né? Isso aí. Só queria te agradecer aí por compartilhar essa jornada com a gente e deixar disponível um tempo agora para te fazer tuas considerações, falar com esse povo que tu ama tanto. Eu que agradeço vocês terem aberto esse espaço, foi muito legal, muito rápido, mas dizer para o povo que eles podem contar com o melhor que eu tenho para oferecer, o melhor de mim. Eu sou honesta, eu vou continuar sendo honesta, eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para trabalhar mesmo, para trabalhar pelas pessoas. E eu amo esse povo, eu amo de todo o meu coração, e eles sentem isso, e eles sentem mesmo. E principalmente para as pessoas que mais precisam. É para isso que eu estou aqui, para trabalhar por eles. Eu espero que eu consiga deixar um legado para mostrar que estudando, trabalhando, e eu não estou dizendo estudando assim que foi fácil para mim, não foi. Né? Eu tive que deixar de lado muita coisa para poder estudar. Mas faça sempre o teu melhor, que esse melhor vai ser reconhecido. Não dá para fazer mais ou menos, tem que fazer o melhor. Né? Tem que tentar, tem que ir atrás do que tu deseja, coloca uma meta e vai atrás porque tu vai conseguir. Tudo que tu coloca de meta, tu vai conseguir. Se tu quer de verdade. Né? Então, ele pode ter certeza que vocês vão ter sempre o melhor do que eu tenho aqui para oferecer. E eu vim aqui para trabalhar para as pessoas. É por isso que eu estou dedicando. O que eu tenho do meu tempo, da minha vida, é para isso. E eu estou muito feliz, eu sou muito feliz mesmo no lugar onde eu estou, com as pessoas que eu estou, vendo as pessoas da minha cidade felizes. Isso eu também queria compartilhar com todo mundo. Logo depois das eleições, eu e o Vitor, a gente saiu para fazer alguns vídeos. A gente não conseguia fazer o vídeo, porque as pessoas queriam olhar e dizer assim, prefeita, deu certo, sabe? Comemorando junto. Isso é incrível. Essa energia, essa felicidade é incrível. Fazia tempo que eu não via isso assim na cidade. Verdade. É verdade, elas estavam comemorando, sabe? Elas estavam juntos, né? E foram lá, pessoas que nunca se envolveram em política, foram lá no dia da comemoração, sabe? E bairros que a gente sabia que não eram do Progressistas, né? Que é o meu partido, e que estavam junto conosco, sabe? Foi uma construção. Gente que era de oposição, votaram na gente também, sabe? Que legal. Porque acreditaram nisso, porque sabem que a gente cuida das pessoas. A gente veio para isso. Falando progressistas, né? Tu sabe qual é o nosso episódio hoje? 11. Olha só! Coincidência. Eu me dei por conta hoje, quando eu fui fazer o card ali, fui montar, eu disse, episódio 11. Olha só, nada é coincidência, nada é coincidência. Nada é por acaso, né? Tá bom, mas brigadão, tá, Juninho? Brigadão mesmo pra vocês. E sucesso aí. Olha, muito legal aí conversar com vocês. Muito bom poder contar um pouquinho da trajetória que a gente vive. Que bacana, a gente gostou demais também. Igor, deixa... Bastante comentário. Vamos dar uma olhadinha antes de encerrar. E antes de eu dar um recadinho importante para esse pessoal aqui, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Ó. Boa tarde, prefeita. A melhor prefeita da história de Sapiranga, Neuri Pedroso. Vera Lúcia, prefeita usou da sabedoria. Prefeita é maravilhosa. Carla Beatriz, excelente trabalho da prefeita. Andrisa Blos, prefeita que pensa no futuro dos munícipes. Olha só, Lucas Soares. Boa tarde, pessoal. Grande abraço pro Lucas. Lucas é um grande amigo. E tu sabe que é interessante, tu acompanha a rede social, até tu pode pensar assim, mas será que eles apagam os comentários ruins? Tu só vê comentário bom. E a mesma coisa aqui, ó. É o reflexo. É o reflexo, né? Isso é muito legal. Mas agora, antes da gente encerrar, Igor, eu gostaria de dar um recado muito importante para quem está nos assistindo aqui. Você já pensou em fazer de R$500 por semana até R$10.000 por mês de renda? Tá? Isso é muito possível trabalhando no conforto da sua casa, com seu smartphone ou computador e, é claro, um acesso à internet. Você pode fazer dinheiro criando cortes estratégicos de vídeos. Eu sei que não é tão fácil assim como parece, de verdade. Mas sozinho é muito difícil. Mas com o método do meu amigo Igor Rigg, tá? Vai ficar mais fácil para você. Como eu disse, sozinho é difícil, não é impossível,
tá? Mas com o método do Igor, muitas pessoas já alcançaram a independência financeira, tá? Criando estratégia. O Igor, para quem não sabe, ele é especialista em conteúdos para redes sociais, conteúdos virais, né? Vídeos virais. Participa dos cortes do Pablo Marçal, Marcos Paulo, dos maiores players. Hoje ele, inclusive... Hoje ele recebeu um Cariani. pouco da premiação do Renato Cariani lá, que mandou da Growth ali um material para ele, mandou creatina, mandou tudo. Tá vendo só? Não é só dinheiro que você ganha, não. Você ganha presente além de tudo isso. E tudo isso é possível com o método que o Igor criou, né? Desde 2019 ele vem trabalhando na rede social, muito posicionado. Se você entrar na rede social do Igor, você vai ver que realmente é congruente com tudo aquilo que ele ensina. Então, se você está interessado, quer saber como funciona, corre lá no perfil Princípios Digitais no Instagram, no link da bio, tá? Já toca lá para fazer a tua inscrição e participar desse movimento que tá ganhando o Brasil, tá? O pessoal tá cortando pra caramba os cortes virais ali e tá fazendo renda extra. O pessoal sai da CLT muitas das vezes, né? Não que a gente prega aqui contra a CLT, mas é uma forma de você crescer, né? De você, tô achando que meu patrão não tem mais condições de me pagar e tal. Cara, vai fazer uma renda extra. Começa fazendo os cortes ali como o Igor ali, quando vê, tu tá com uma empresa e montando outros negócios. E quando a gente abre a nossa mente, muitas coisas boas acontecem, né? Nós não estamos te prometendo aqui uma riqueza rápida, tudo é muito trabalhado, tem que estudar, como a prefeita mesmo falou, tem que estudar, né? E a gente tem certeza, se você fizer o passo a passo, como a gente fala, é um método, né? Não tem erro, tá? Vai dar certo, né, Igor? E é algo muito simples de fazer e como a gente conversou aqui, né? Tecnologia. Hoje a gente precisa estar nesse meio, tecnologia, porque então, o futuro... Corre e aproveita. Não esquece de compartilhar esse episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. E é claro, siga a gente lá no Instagram, tá? Podcast Produtivamente, SR Júnior Ribeiro, Igor Rig e Produtora Desígnio. Acesse também o nosso site para conhecer melhor o nosso trabalho. Nosso site é produtoradesignio.com.br e lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. Se você quer mudar, agir e transformar, comece agora. O poder de fazer diferente, de ser diferente, está nas tuas mãos. Avance com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o nosso espírito do Produtivamente. A vida te dá uma chance todos os dias, então aproveite ao máximo, vá com tudo e não se esqueça. O Produtivamente começa, a produtividade começa na sua mente e transborda para o mundo ao seu redor. Até o próximo episódio. Obrigado. E já acompanha o perfil da... E não esquece, @KarinaNath. Está lá na descrição desse episódio. Corre lá e segue. Corta!